Para quem não me conhece, eu sou o pastor Diego, como diz nosso amigo Gui, é o Diego com I, e o nosso querido pastor Diego Loureiro com Y, ele precisou viajar juntamente com a sua esposa, a pastora Virgínia, mas deixou um abraço para toda a igreja, amém? O texto que nós iremos meditar nessa manhã está no livro de Mateus, no capítulo de número 7, nós iremos ler a partir do versículo 24, eu creio que é um texto bastante conhecido, vai falar sobre os dois alicerces, as duas casas, uma que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar algo poderoso nos nossos corações, então assim como foi orado no início, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor. Amém? Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim, vou acompanhar ali o Gui. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Então, como eu disse, eu creio que esse texto é um texto bastante conhecido. Jesus ele está no seu sermão, no sermão do monte ou sermão da montanha. Ele está concluindo o seu sermão e foi falado muitas coisas a respeito do reino de Deus. Jesus vem dando vários ensinamentos e esse eu creio que é o maior sermão e o sermão mais significante. E ele está no final desse sermão e ele conclui esse sermão com essa parábola. Creio que Jesus foi muito feliz porque ele vai concluir o sermão ensinando algo muito precioso, que nós precisamos colocar em prática, é um desafio para colocarmos em prática no nosso lar, que é construir a nossa casa, construir a nossa família sobre uma rocha, tendo um fundamento, amém? Então Jesus ele está no final desse sermão, e ele vai falar sobre dois homens, duas casas. Ele vai falar sobre vento, tempestade, rios, mas ele vai falar que ambos tiveram resultados diferentes. E é sobre esses resultados que nós iremos falar nessa manhã. Então, como estamos construindo nossas famílias? A primeira coisa que eu encontro aqui nesse texto é que Jesus ele fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então não é sobre apenas ouvir, sobre apenas escutar. Então não adianta nós sairmos dos nossos lares todos os domingos pela manhã, todas as quartas, e irmos para os discipulados e sermos apenas ouvintes e não praticantes. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, mas acima de tudo nós precisamos obedecer, nós precisamos praticar. Então a diferença entre o homem sábio e o insensato não está em ouvir, mas em praticar, porque ambos ouviram o mesmo sermão. Então Jesus começa esse sermão, Mateus começa a escrever lá no capítulo de número 5, e nós já estamos no capítulo 7, Jesus está encerrando o seu sermão. Ambos os homens, eles escutaram, mas um foi sábio e o outro foi insensato, o outro foi imprudente. Eu vou pedir ajuda ao Gui, lá em Tiago, capítulo 1,
versículo 22 até o versículo 25, Tiago, nosso irmão, vai nos ensinar algo muito importante. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando a vocês mesmos. Porque a pessoa que escuta e não pratica, ela está enganando ela mesma. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho. Mas, depois de olhar para si mesmo, se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade, a persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Então nós não podemos ser apenas ouvintes, nós precisamos ser praticantes. Jesus vai começar essa parte falando sobre os dois alicerces, ele vai falar sobre isso. Eu não posso ser apenas um ouvinte da palavra, eu preciso ser um praticante, eu preciso colocar em prática. O nosso pastor Diego, ele está vindo numa série de sermões falando sobre os discípulos de Jesus, e cada domingo ele aponta algo específico na caminhada desse discípulo. Mas do que adianta nós escutarmos, aprendermos, absorvermos, mas não colocarmos em prática? Então nós precisamos colocar em prática. Nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, se nós voltarmos um pouquinho no versículo 21, nós lemos no 24 até o 27, mas se nós voltarmos um pouquinho, no versículo 21 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que obedece, aquele que pratica. Não é só sobre dizer Senhor, Senhor, não é só sobre ouvir a palavra, mas nós precisamos ser praticantes da palavra. Por quê? Porque a prática é o teste de fogo que prova se realmente cremos no que ouvimos. A prática é o teste de fogo que vai dizer se nós ouvimos e nós cremos no que ouvimos. Porque, irmãos, o que adianta eu escutar sobre perdão, aprender sobre perdão, mas eu não conseguir liberar perdão? Eu preciso aprender, escutar sobre perdão, mas eu preciso praticar o perdão. Sabe, às vezes a pessoa pisa no nosso calo, e às vezes nós ficamos chateados, magoados com a pessoa, mas é necessário, nós aprendemos com o Senhor, que nós precisamos liberar perdão. Nós aprendemos que nós devemos obedecer. Eu acho que é engraçado, porque todas as vezes que alguém, isso na época que eu ajudava na salinha com as crianças, todas as vezes que nós tínhamos essa oportunidade, nós falávamos sobre Jonas. E aí quando fala sobre Jonas, a gente lembra sobre obediência, porque ele não obedeceu à voz do Senhor, e aí gerou consequências. Mas isso também é algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor, e nós precisamos obedecer. Nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos falado. Sabe, eu aprendi que durante a pandemia, muitas pessoas ganharam vozes, não é? Tem gente que talvez você nunca escutou falar, está lá na internet, nas redes sociais, falando. Então veio muitas coisas boas, mas também vieram muitas coisas que não são tão boas assim. E aí, nesse tempo, onde muita gente fala muita coisa, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Sabe, nesse tempo onde tem muito barulho, nós precisamos distinguir qual é a voz do Senhor. Quantos aqui já foram em uma cachoeira? Cachoeira. Amém? Muito bom, né? Ir em cachoeira. E eu lembro de quando eu era adolescente, meu pai me levou uma vez lá no Véu da Noiva, e nós já fomos em outras cachoeiras. Quando nós estamos nos aproximando de onde está a caída, a queda d'água ali, da cachoeira, nós começamos a escutar o barulho das águas, não é verdade? Começa a lembrar aí. Começamos a escutar o barulho das águas. E quanto mais nós vamos nos aproximando da cachoeira, mais forte fica o barulho dessas águas, não é verdade? Mas tem algo interessante na cachoeira,
que enquanto nós estamos do lado de fora, nós estamos escutando o barulho das águas, nós estamos escutando pássaros, nós estamos escutando várias coisas. Por exemplo, aqui agora, você está escutando o som da minha voz através do microfone, mas talvez tenha um barulho do ar-condicionado, tem um barulho de uma criança, tem um barulho de uma cadeira, tem um barulho de alguém mexendo na garganta, tem vários barulhos acontecendo. E quando nós estamos fora dessa cachoeira, nós também podemos escutar vários barulhos. Mas tem algo muito interessante, quando nós adentramos debaixo da cachoeira, nós não escutamos mais nada. E é nesse tempo que o Senhor está nos chamando para que nós possamos mergulhar, entrar debaixo dessa cachoeira, para que as outras vozes que estão nos atrapalhando a ouvir a voz que mais importa, que é a voz do Senhor, elas possam sumir nesse tempo, porque somente a voz do Senhor nos importa, irmãos. Sabe, nesse tempo onde muita gente tem falado muita coisa, existe uma voz que é soberana e é a voz do Senhor. Então nós precisamos entrar debaixo dessa cachoeira, onde todas as outras vozes, elas irão sumir, e somente o barulho da cachoeira, somente o barulho da voz do Senhor, que a palavra diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, somente o barulho dessa voz nós iremos escutar. Então que nesse tempo nós possamos entrar debaixo dessa cachoeira, que nós possamos escutar somente a voz do Senhor, e que nós possamos ser praticantes da palavra do Senhor. Tem algo muito interessante, que quando eu era adolescente, eu escutei acerca de alguém que constrói a casa sobre a rocha, e alguém que constrói a casa sobre a areia, que eu sempre imaginei que uma pessoa veio em um terreno, e nesse terreno ele construiu a sua casa sobre a areia, e o outro veio e construiu a sua casa sobre a rocha. Mais alguém pensou assim como eu? Mas Lucas, o doutor Lucas, vai nos ensinar algo muito interessante. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Lucas 6, 47 e 48. Jesus diz: eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim. Vamos de novo. Eu mostrarei. Ficou pequeno para mim. Obrigado. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve as minhas palavras e as... É como um homem que, ao construir uma casa, o que ele fez? Cavou raso, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Então Lucas tirou esse pensamento meu, de um homem que veio e construiu sobre a areia, e de um homem que veio e apenas construiu sobre a rocha, sobre um terreno rochoso. Lucas vai dizer que esse homem que é sábio, que é prudente, ele cavou fundo. Mas pastor, cavar fundo dá um trabalho. Quantos aqui já cavaram sapata? Tem adolescente que olhou para o lado e falou assim: sapata? É, irmã, dá trabalho, não dá? Cavar fundo dá trabalho, gera esforço. Nós precisamos dedicar tempo. E aí nesse processo de cavar, nós ainda iremos encontrar algumas pedras que precisam ser arrancadas, raízes que precisam ser tiradas, até que nós possamos chegar na rocha. Então o Senhor, Ele está nos chamando para algo profundo, e não para vivermos na superficialidade. Superficialidade? O Senhor está nos chamando para algo profundo nele, irmãos. Sabe, não é mais tempo de sermos medianos, sabe? Eu oro regularmente, eu leio regularmente, eu jejuo quando dá. O Senhor está nos chamando para algo profundo. Se nós queremos alicerçar as nossas famílias, o nosso lar, na rocha inabalável, é necessário cavar fundo.
E eu coloquei alguns pontos aqui. Então nós não devemos viver na superficialidade espiritual. Nós precisamos enfrentar a resistência, porque cavar fundo é trabalhoso, demanda tempo. Como eu disse, encontra-se pedras, raízes, dificuldades. É enfrentar os nossos próprios egoísmos, orgulhos, soberba. É ter coragem para pedir perdão. É iniciar um culto doméstico quando é difícil. É buscar aconselhamento quando necessário. Cavar fundo é buscar um relacionamento profundo e transformador com Cristo, que gera impacto nas nossas decisões, em cada palavra, em cada atitude, dentro e fora do nosso lar. Eu sei que cavar fundo dá trabalho, mas é necessário. Eu sei que dedicar tempo em oração dá trabalho. Irmãos, você acha que todos os dias nós estamos, disponível, hoje eu quero orar, hoje eu quero dedicar várias horas com o Senhor? Não, mas nós precisamos entender que, mesmo que eu não tenha vontade de orar, eu preciso orar. Mesmo que eu não tenha vontade de ler a palavra, a Bíblia, eu necessito, então é necessário cavar mais fundo. É necessário buscar um pouco mais. É necessário orar um pouco mais. Sabe, nós precisamos nos posicionar como uma igreja, como um povo do Senhor que é profundo. Sabe, eu entendo que existem águas que elas dão nos nossos tornozelos. Mas existem águas também que dão nos joelhos, na cintura. Existem águas mais profundas. Então a escolha é nossa. Se nós vamos ficar em águas rasas ou se nós vamos mergulhar em águas profundas. Se nós vamos buscar algo profundo do Senhor, porque eu entendo que existem níveis mais profundos. Mas nós precisamos dedicar tempo com o Senhor. Nós precisamos dedicar tempo em cavar. Jesus vai falar sobre a parábola do terreno, em que o homem ele está semeando, lançando a semente. Quantos conhecem essa parábola? Ele vai falar sobre sementes que caem no meio do caminho, sementes que caem em terreno rochoso, sementes que caem entre os espinhos e sementes que caem em terra boa. Mas tem uma semente, que é uma semente que cai em terreno rochoso, diz que não tem muita terra ali, então ela cresce logo. Mas quando vem o sol, logo ela murcha e morre, porque ela não tinha raízes profundas. Sabe por que muitas pessoas têm desistido da caminhada com o Senhor? Quando vem a primeira adversidade, quando vem a primeira dificuldade, quando existe um abalo no casamento, na família, com os filhos, e ela desvia, ela sai da rota, porque ela não tinha raízes profundas. Então a primeira dificuldade vai arrancar ela vai murchar. Então é necessário nós criarmos raízes profundas. Para isso é necessário cavar fundo. Agora, se nós estamos falando sobre alicerçar as nossas vidas, a nossa família sobre a rocha, quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Mateus 15, não precisa projetar. Mateus 15, Jesus está com seus discípulos e ele vai questionar, perguntar, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a falar, dar várias respostas para Jesus. E aí Jesus fala assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tem uma revelação do céu e ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala, muito bem, bem-aventurado és tu, porque não foi carne que te revelou, mas foi o meu Pai. E aí Jesus fala bem assim, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Jesus não está falando a respeito de Pedro, porque Pedro é Petrus, que é fragmentos de pedra, mas ele está falando sobre uma rocha inabalável, ele está falando sobre esta rocha, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é a rocha. Então Jesus ensina que a igreja não é construída sobre Pedro,
mas sobre a revelação de quem Ele é. E Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gui, me ajuda aí, Salmo 18, 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poder, e o poder da minha salvação, a minha torre segura. Que Davi está falando que o Senhor é a minha rocha. Que nós também possamos ter essa convicção, né? De que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Outro texto, 1 Coríntios 10, 4. Paulo vai dizer: e beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhavam. E essa rocha era Cristo. Cristo é a rocha. Mais um texto, Atos 4, 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou pedra angular, ou pedra de esquina. O que era uma pedra de esquina, irmãos? Pedra de esquina que daria a base para todo o restante da construção. Era sobre aquela pedra de esquina que eles iriam ter uma direção de como construir. Era sobre essa pedra que era edificado, que era levantado. Então nós precisamos entender que Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal da nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos negócios. Ele precisa nos dar a direção, Ele precisa ser o nosso norte. Jesus é a pedra que vai nos sustentar, Jesus é a rocha inabalável, e é sobre essa rocha que nós precisamos criar os nossos alicerces. É sobre essa rocha que nós precisamos ensinar os nossos filhos. É sobre essa rocha que nós precisamos fundamentar a nossa casa, a nossa família, e essa rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo. Sabe, enquanto muitas pessoas têm alicerçado, construído as suas famílias sobre ideologia, está confiando no governo, está confiando de que o professor, alguém que está lá na escola, vai dar o ensino correto. Nós, como pais, como homens e mulheres do Senhor, nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Nós precisamos instruir a nossa família no caminho. Sabe, porque tem algo interessante nesse sermão que Jesus está concluindo. Ele vai dizer que a tempestade, que o vento, que o rio, eles bateram contra a casa que estava sobre a rocha, mas também contra a casa que foi construída sobre a areia. Agora, qual construtor você tem sido? O construtor que tem edificado a casa sobre a rocha, ou o construtor que tem edificado a casa sobre a areia? Eu não estou aqui para ser o profeta do caos, mas o dia mau ele vem para todos, irmãos. Sim ou não? A tempestade vem para todos. Tem coisas que o Senhor separou somente para os seus filhos, não é verdade? Mas tem algumas coisas que acontecem para os justos e para os injustos. A palavra do Senhor vai dizer que o sol ele nasce para os justos e os injustos. A chuva vem para os justos e injustos. A doença vem para todos, o luto vem para todos, a tempestade vem para todos. Mas o que vai fazer com que a nossa casa se mantenha firme e inabalável vai depender de qual terreno nós estamos fundamentando ela. Qual o terreno que você tem construído? Então, qual é o resultado da edificação? As casas foram testadas não pelo sol, mas pela tempestade. E os resultados são claros. A casa sobre a rocha, ou seja, a casa onde o construtor obedeceu, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. A promessa não é a ausência de problema. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, o casamento enfrentará crises, os filhos trarão preocupações, a doença virá,
as finanças serão abaladas, mas a casa, o lar, edificado sobre Cristo, permanece. Há abalo, mas não desabamento. Há dor, mas não desespero. Há luta, mas a paz que excede todo entendimento. Você pode dizer amém por isso? A luta, vai haver lutas, mas também vai haver uma paz que excede todo entendimento. E a casa na areia? É a casa sobre a desobediência. O texto vai dizer que foi grande a sua queda. A ruína é total. Por que a ruína é total? Porque a ausência de fundamento sólido se revela no momento de crise. Lembra do que eu falei? Então, quando vem a tempestade, quando vem alguma coisa no casamento, há um abalo. Porque não está com um fundamento sólido. São lares que se desfazem diante da primeira dificuldade séria. Porque não há alicerce de perdão, de compromisso e de fé real. A queda é grande, sabe por quê, irmãos? Porque destrói vidas, fere gerações e mancha o testemunho de Cristo. Por isso que há um abalo. Porque a nossa atitude hoje, quantos aqui são pais? Quantos pretendem ser? A nossa atitude hoje vai refletir na nossa geração futura. O que você faz hoje reflete nos seus filhos. Não é verdade? As nossas decisões, se a pessoa hoje se decide mudar lá para os Estados Unidos, vai ter um resultado. Então, todas as nossas escolhas hoje, o que nós estamos semeando hoje, nós iremos plantar. Os nossos filhos irão plantar. Então, nós precisamos nos dedicar em cuidar da nossa casa, em cuidar das nossas vidas, da nossa família. Dedicar tempo. Nós iniciamos algum tempo sobre sentar à mesa e falar com os nossos filhos, abrir alguns devocionais. Às vezes a gente falha, né? Aí depois a gente, precisamos retornar. Mas isso é muito importante. Nós precisamos instruir as nossas crianças. Nós precisamos dedicar tempo com as nossas esposas, com o seu marido. Sentar à mesa. Olhar no olho. Nós precisamos ter tempo de comunhão. Amém? Eu vou concluir falando sobre o chamado para todo homem e mulher sábia. A pergunta que Jesus nos faz hoje é: que tipo de construtor você é? A tempestade está a caminho e ela é inevitável, irmãos. Então, a questão não é se virá a tempestade, mas quando virá. Eu aprendi que às vezes nós deixamos o tempo de oração para depois, né? Quantos aqui já escutaram a frase assim: eu já fiz de tudo, agora só me basta orar. Agora só resta a oração. Mas a oração não deveria ser o último. A oração deveria ser o primordial, o principal, o primeiro. Então nós não devemos esperar que as coisas piorem. Jesus, ele é conduzido para o deserto. Nós às vezes aprendemos que deserto é um lugar de dificuldade, de solidão, né, de provação. O texto vai dizer que Jesus, ele jejua e ora porque ele sabia que ele passaria por esse tempo. Então nós precisamos aprender com Cristo. Não espere chegar o tempo de adversidade. Busque agora, ore agora, se dedique agora, cave agora. Porque quando o tempo da adversidade chegar,
você estará com seu alicerce fundamentado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, encerrando, e quando ela chegar, o que sustentará o seu lar? A opinião instável do mundo? A emoção passageira? Ou a rocha eterna que é Jesus Cristo? O homem sábio da parábola não é aquele que tem fraquezas, mas é aquele que tem ouvido a palavra do Senhor e tem obedecido. Ele assume sua responsabilidade sacerdotal no lar. Ele se ajoelha, busca a Deus, estuda a palavra com sua família, pratica o perdão e suando casa fundo para remover toda a superficialidade e construir algo que honre a Deus. Hoje é o dia de decidir. Hoje é o dia de começar a cavar. Hoje é o dia de trazer a família e colocá-la sobre o único alicerce que permanece para sempre: Jesus Cristo, a rocha eterna. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar com os irmãos. E eu quero fazer algo profético nessa manhã. Eu quero te convidar a sair do seu lugar com a sua família. Você que entendeu que, pastor, eu ainda não tenho fundamentado a minha família, a minha casa sobre a rocha. E eu quero me dedicar em buscar o Senhor. Eu quero me dedicar em construir uma família alicerçada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Então eu te convido para dar esse passo de fé e trazer a sua família aqui na frente. Amém?